História de Salomão. O rei Salomão, filho do rei Davi e de Batseba, é uma das figuras centrais da Bíblia. Ele é conhecido por sua sabedoria, riqueza e grandes realizações. Salomão governou Israel por 40 anos e foi responsável pela construção do Templo de Jerusalém. Além disso, ele é considerado autor de vários livros bíblicos, incluindo Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e alguns salmos. O reinado de Salomão é lembrado por sua sabedoria, seus ensinamentos, justiça, mas também pelos fracassos e pela decadência que marcaram seus últimos anos no trono. Ascensão ao trono e pedido de sabedoria. Salomão ascendeu ao trono após a morte de seu pai, Davi. A sucessão não foi sem desafios, pois Adonias, outro filho de Davi, tentou usurpar o trono. No entanto, Davi, lembrado de sua promessa a Batseba e com a intervenção do profeta Natã, confirmou Salomão como seu sucessor. Salomão foi ungido rei na fonte de Giom, solidificando sua posição. No início de seu reinado, Deus apareceu a Salomão em um sonho em Gibeão e lhe ofereceu qualquer coisa que ele desejasse. Em vez de pedir riquezas, longa vida ou a morte de seus inimigos, Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Israel com justiça e discernimento. Deus se agradou imensamente do seu pedido, concedeu-lhe não apenas sabedoria incomparável, mas também, como bônus, riqueza e honra, tornando o rei mais rico e honrado de sua época. Essa sabedoria se manifestou em sua capacidade de julgamento, como no famoso caso das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê, onde Salomão, ao propor dividir a criança, revelou a verdadeira mãe. Construção do Templo de Jerusalém. Uma das maiores realizações do reinado de Salomão foi a construção do Templo de Jerusalém, um projeto que seu pai Davi havia desejado realizar, mas que Deus reservou para Salomão. O templo seria o centro da adoração a Deus em Israel, um lugar para a Arca da Aliança e um símbolo da presença de Deus entre seu povo. Salomão dedicou 7 anos à construção do templo, utilizando os melhores materiais e artesãos, incluindo a ajuda de Irão, rei de Tiro, que forneceu madeira de cedro e cipreste e trabalhadores habilidosos. O templo era uma estrutura magnífica, com detalhes arquitetônicos e ornamentos luxuosos, refletindo a glória de Deus e a riqueza do reino de Salomão. Após a conclusão do templo, Salomão dedicou a Deus com uma oração poderosa, pedindo que Deus ouvisse as orações de seu povo feitas naquele lugar. A glória do Senhor encheu o templo, confirmando a aprovação divina. A construção do templo não apenas consolidou a fé em Israel, mas também elevou o status de Jerusalém como a capital religiosa e política. Riqueza, fama e sabedoria de Salomão. O reinado de Salomão foi marcado por uma prosperidade sem precedentes. Sua riqueza era lendária, vinda de tributos de nações subjugadas, comércio com terras distantes e a exploração de minas de ouro. Ele acumulou grandes quantidades de ouro, prata, cavalos e carros de guerra. A fama de sua sabedoria se espalhou por todas as nações, atraindo reis e rainhas de terras distantes para ouvir seus conselhos e testemunhar sua glória. A visita da rainha de Sabá é um exemplo notável, onde ela veio com muitos presentes e testou Salomão com enigmas, ficando maravilhada com sua sabedoria e a opulência de seu reino. Salomão também foi um grande escritor e pensador. A ele são atribuídos milhares de provérbios, cânticos e tratados sobre a natureza. Os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos na Bíblia são considerados parte de sua autoria ou inspirados em sua sabedoria. Sua capacidade de discernimento e sua vasta gama de conhecimentos o tornaram uma figura respeitada e admirada em todo o mundo antigo. Declínio e queda de Salomão. Apesar de toda sua sabedoria e bênçãos divinas, os últimos anos do reinado de Salomão foram marcados por um trágico declínio e apostasia. A Bíblia relata que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, muitas delas estrangeiras. Essas mulheres, de nações pagãs, trouxeram consigo seus deuses e suas práticas idólatras, contrariando as leis de Deus, que proibiam casamentos com mulheres estrangeiras para evitar a corrupção religiosa. Salomão permitiu que elas construíssem altares para seus deuses e até mesmo participou de suas adorações. Essa infidelidade a Deus provocou a ira do Senhor. Deus levantou adversários contra Salomão, como Hadade, o Edomita, e Rezon, filho de Eliada. Além disso,
Deus declarou que rasgaria o reino de suas mãos e o daria a um de seus servos, deixando apenas uma tribo, Judá, para a dinastia de Davi, por amor a Davi e a Jerusalém. A desobediência de Salomão não apenas trouxe problemas para seu reinado, mas também semeou as sementes da divisão que ocorreria após sua morte. Morte e legado. Salomão reinou sobre Israel por 40 anos e morreu, sendo sepultado na cidade de Davi, junto a seus antepassados. Após sua morte, seu filho Roboão o sucedeu no trono. No entanto, devido à opressão e aos altos impostos impostos por Salomão em seus últimos anos, e à recusa de Roboão em aliviar o fardo do povo, o reino se dividiu. 10 tribos se rebelaram e formaram o reino do norte, Israel, sob a liderança de Jeroboão, enquanto apenas as tribos de Judá e Benjamim permaneceram leais à dinastia de Davi, formando o reino do sul, Judá. O legado de Salomão é complexo e ambíguo. Ele é lembrado como o rei mais sábio e rico de Israel, responsável pela construção do glorioso Templo de Jerusalém e por um período de paz e prosperidade sem igual. No entanto, sua vida também serve como um alerta sobre os perigos da complacência, da idolatria e da desobediência a Deus. Sua história demonstra que mesmo a maior sabedoria e riqueza não podem compensar a falta de fidelidade a Deus. Apesar de seus fracassos, a sabedoria de Salomão continua a ser uma fonte de inspiração e ensinamento para milhões de pessoas, e o templo que ele construiu permaneceu como um símbolo central da fé judaica por séculos. Infância e juventude de Salomão, o herdeiro inesperado. Salomão, cujo nome significa pacífico ou homem de paz, nasceu em Jerusalém, filho do rei Davi e de Batseba. Sua concepção e nascimento foram marcados por um contexto de pecado e redenção. Batseba era originalmente esposa de Urias, o hitita, um dos valentes de Davi. Davi cometeu adultério com ela e, para encobrir o pecado, orquestrou a morte de Urias em batalha. O primeiro filho dessa união ilícita morreu como consequência do juízo divino. No entanto, Deus, em sua misericórdia, perdoou Davi e Batseba, e Salomão nasceu como um sinal de sua graça e restauração. O profeta Natã, que havia confrontado Davi sobre seu pecado, deu a Salomão o nome de Jedidias, que significa amado do Senhor, indicando favor divino sobre a criança. Salomão cresceu na corte real de Jerusalém, cercado por uma família complexa e muitas vezes disfuncional. Ele tinha vários irmãos mais velhos, incluindo Amnon, Absalão e Adonias, que eram filhos de Davi com outras esposas. A história da família de Davi é repleta de intrigas, rivalidades e tragédias, como o estupro de Tamar por Amnon e a rebelião de Absalão contra seu pai. Salomão, como um filho mais jovem, provavelmente observou de perto esses eventos, o que pode ter influenciado sua percepção sobre o poder, a justiça e as consequências da desobediência. Embora não fosse o primogênito, Salomão foi escolhido por Davi para ser seu sucessor. Essa escolha não foi automática, pois a tradição favorecia o filho mais velho. No entanto, a Bíblia indica que Davi havia prometido a Batseba que Salomão seria rei, e essa promessa foi confirmada por Deus. A unção de Salomão como rei ocorreu em um momento crítico, quando Davi já estava velho e fraco, e Adonias, um de seus irmãos mais velhos, tentou usurpar o trono, proclamando-se rei com o apoio de alguns líderes militares e religiosos. A rápida intervenção de Batseba e do profeta Natã alertou Davi sobre a conspiração, levando-o a agir decisivamente para garantir a sucessão de Salomão. A cerimônia de unção de Salomão foi realizada na fonte de Gion, fora dos muros de Jerusalém, com a presença do sacerdote Zadok, do profeta Natã e de Benaia, chefe da guarda. Salomão foi ungido com óleo sagrado, e o povo aclamou com grande alegria, tocando trombetas e celebrando. Essa unção pública e a aclamação do povo solidificaram a posição de Salomão como legítimo herdeiro do trono de Israel, frustrando os planos de Adonias e seus seguidores. Assim, Salomão, o filho de Batseba, o amado do Senhor, ascendeu ao trono de Israel, marcando o início de um dos reinados mais notáveis da história bíblica. A construção do Templo de Jerusalém, uma obra de fé e esplendor. A construção do Templo de Jerusalém foi, sem dúvida, a maior realização do reinado de Salomão e um marco fundamental na história de Israel. Seu pai, Davi, já havia expressado o desejo de construir uma casa para o Senhor, mas Deus o impediu, pois Davi era um homem de guerra. A tarefa foi reservada para Salomão, um homem de paz, cujo reinado seria marcado por prosperidade e tranquilidade. O templo não era apenas uma estrutura física, mas o centro da adoração a Deus,
o lugar onde a Arca da Aliança residiria e onde a presença de Deus se manifestaria de forma especial entre seu povo. Salomão iniciou a construção do templo no 4º ano de seu reinado, e a obra levou 7 anos para ser concluída. Para um projeto de tamanha magnitude, Salomão buscou a cooperação de Hirão, rei de Tiro, um aliado de longa data de Davi. Hirão forneceu a Salomão madeira de cedro e cipreste de alta qualidade, extraída das florestas do Líbano, e trabalhadores habilidosos, como pedreiros e artesãos, em troca de trigo, azeite e vinho. Essa colaboração internacional demonstra a influência e o poder de Salomão na região, bem como a complexidade logística envolvida na construção. O templo foi construído no Monte Moriá, o mesmo local onde Abraão havia oferecido Isaque em sacrifício e onde Davi havia erguido um altar. A estrutura era grandiosa e meticulosamente planejada, seguindo as instruções detalhadas que Davi havia recebido de Deus. O templo era feito de pedras lavradas, que eram preparadas nas pedreiras antes de serem trazidas para o local da construção, de modo que nenhum martelo, machado ou qualquer ferramenta de ferro fosse ouvido durante a edificação. Isso simbolizava a paz e a santidade do lugar. O interior do templo era revestido de cedro e ouro puro, com entalhes de querubins, palmeiras e flores. O Santo dos Santos, a parte mais sagrada, onde a Arca da Aliança seria colocada, era um cubo perfeito, revestido de ouro. 2 grandes esculturas de querubins, feitas de madeira de oliveira e revestidas de ouro, guardavam a arca. O templo também possuía um grande pátio exterior para o povo e um pátio interior para os sacerdotes, com um altar de bronze para os sacrifícios e um grande tanque de bronze, o Mar de Bronze, para as purificações rituais. A dedicação do templo foi um evento de proporções épicas, reunindo todo o Israel. Salomão proferiu uma oração poderosa, pedindo que Deus ouvisse as orações de seu povo feitas naquele lugar e que sua presença habitasse ali. Ao final da oração, o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo, de modo que os sacerdotes não podiam entrar. Essa manifestação divina confirmou a aprovação de Deus e a aceitação do templo como sua morada. A construção do templo não apenas consolidou a fé e a identidade de Israel, mas também elevou o status de Jerusalém como a capital religiosa e política do reino, atraindo a atenção e a admiração de nações vizinhas. Foi um período de grande esplendor e glória para Israel, um testemunho visível da bênção de Deus sobre o reinado de Salomão. Riqueza, fama e sabedoria de Salomão, o apogeu de um reinado. O reinado de Salomão foi um período de prosperidade e esplendor sem precedentes para Israel, superando em muito a riqueza e a influência de seu pai, Davi. A Bíblia descreve a riqueza de Salomão com detalhes impressionantes. Ele recebia anualmente 666 talentos de ouro, aproximadamente 25 toneladas, sem contar o ouro trazido pelos mercadores e negociantes. Seus tesouros incluíam escudos de ouro batido, tronos de marfim revestidos de ouro puro, e todos os seus utensílios de mesa eram de ouro, pois a prata era considerada de pouco valor em seus dias. Essa opulência não era apenas para exibição, mas refletia a vasta rede comercial que Salomão estabeleceu, com frotas de navios que viajavam para Ofir, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Salomão também se destacou por sua habilidade em administração e organização. Ele dividiu o reino em 12 distritos, cada um responsável por prover suprimentos para a casa do rei por um mês do ano. Essa estrutura eficiente garantia o sustento da corte e dos projetos reais. Ele construiu cidades-armazéns, cidades para seus carros de guerra e cidades para seus cavaleiros, fortalecendo a infraestrutura e a defesa do reino. Sua influência se estendia por toda a região, desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito, e todos os reis da terra lhe traziam presentes e o serviam. A fama da sabedoria de Salomão se espalhou por todas as nações, tornando uma figura lendária em seu tempo. Reis e governantes de terras distantes vinham a Jerusalém para ouvir seus conselhos e testemunhar a glória de seu reino. O episódio mais célebre que demonstra sua sabedoria é a visita da rainha de Sabá. Vinda de uma terra distante, com uma grande comitiva e camelôs carregados de especiarias, ouro e pedras preciosas, ela veio para testar Salomão com perguntas difíceis e enigmas. A rainha de Sabá ficou maravilhada com a sabedoria de Salomão, a organização de sua corte, a comida de sua mesa, o assentar de seus oficiais, o serviço de seus criados e as vestes deles, e a subida pela qual ele subia à casa do Senhor. Ela confessou que a metade da grandeza e da sabedoria de Salomão não lhe havia sido contada, e que sua fama superava em muito o que ela havia ouvido. Além de sua sabedoria prática e administrativa,
Salomão era um prolífico escritor e pensador. A ele são atribuídos 3 livros do cânon bíblico: Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Ele compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Sua sabedoria se estendia a todas as áreas do conhecimento, desde a botânica, discorrendo sobre as árvores, desde o cedro do Líbano até o isopo que nasce na parede, até a zoologia, falando sobre os animais, as aves, os répteis e os peixes. Sua capacidade de discernimento e sua vasta gama de conhecimentos o tornaram uma figura respeitada e admirada em todo o mundo antigo, e seu reinado é lembrado como a Idade de Ouro de Israel. Declínio e queda de Salomão, a semente da apostasia. Apesar de toda a sabedoria, riqueza e glória concedidas por Deus, os últimos anos do reinado de Salomão foram marcados por um trágico declínio espiritual e moral, que culminaria na divisão do reino após sua morte. A semente da apostasia foi plantada por suas inúmeras alianças matrimoniais. A Bíblia relata que Salomão teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas, muitas delas estrangeiras, de nações que Deus havia expressamente proibido os israelitas de se casarem, como Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias e Hititas. O propósito dessa proibição era evitar que o povo de Israel fosse desviado para a adoração de outros deuses. No entanto, Salomão, em sua busca por alianças políticas e talvez por luxúria, ignorou os mandamentos de Deus. Essas mulheres, fiéis às suas próprias divindades, trouxeram consigo seus deuses e suas práticas idólatras para o coração de Israel. A Bíblia afirma que suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. 1 Reis 11:04. Salomão, que havia construído um magnífico templo para o Senhor, agora construía altares e santuários para deuses pagãos como Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, ídolo dos Amonitas, e Camus, ídolo dos Moabitas, nas colinas, ao redor de Jerusalém. Ele não apenas permitiu, mas também participou dessas adorações abomináveis, queimando incenso e oferecendo sacrifícios a esses ídolos. Essa infidelidade a Deus provocou a ira do Senhor. Deus havia aparecido a Salomão 2 vezes, advertindo especificamente sobre a adoração a outros deuses, mas Salomão não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Como consequência de sua desobediência, Deus declarou que rasgaria o reino de suas mãos e o daria a um de seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, e por amor a Jerusalém, a cidade que ele havia escolhido, Deus prometeu que não faria isso durante a vida de Salomão, mas o faria no reinado de seu filho. Além disso, uma tribo, Judá, seria deixada para a dinastia de Davi. Deus também levantou adversários contra Salomão. Hadade, o Edomita, da linhagem real de Edom, que havia fugido para o Egito na época de Davi, retornou para se opor a Salomão. Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, também se tornou um adversário de Israel, reinando sobre Damasco. E, talvez o mais significativo, Jeroboão, um servo de Salomão, da tribo de Efraim, foi profetizado por Aías, o profeta, que receberia 10 das 12 tribos de Israel. Aías rasgou sua capa em 12 pedaços e deu 10 a Jeroboão, simbolizando a divisão do reino. Salomão tentou matar Jeroboão, que fugiu para o Egito, mas retornaria após a morte de Salomão para cumprir a profecia. O declínio de Salomão serve como um alerta poderoso de que mesmo a maior sabedoria e as maiores bênçãos divinas não garantem a fidelidade. A complacência, a busca por poder e alianças mundanas, e a falta de vigilância espiritual podem levar à apostasia e à ruína, não apenas pessoal, mas também para toda uma nação. A história de Salomão é um lembrete sombrio das consequências da desobediência e da importância de permanecer fiel a Deus acima de tudo. Morte de Salomão e a divisão do reino, o fim de uma era dourada. Após um reinado de 40 anos sobre todo Israel, um período que começou com grande promessa e glória, mas terminou em apostasia e desilusão, o rei Salomão morreu. Ele foi sepultado na cidade de Davi, junto a seus antepassados, um fim que, embora honroso em sua forma, carregava o peso das escolhas que ele havia feito em seus últimos anos. Sua morte marcou o fim de uma era de ouro para o Reino Unido de Israel, um período de paz, prosperidade e influência que nunca mais seria totalmente replicado. Com a morte de Salomão, seu filho Roboão ascendeu ao trono. No entanto, a transição não foi suave. Os anos finais do reinado de Salomão foram caracterizados por uma crescente opressão e altos impostos, necessários para sustentar seus vastos projetos de construção, sua corte luxuosa e seu grande exército.
O povo, especialmente as tribos do norte, estava exausto sob o jugo pesado. Eles enviaram uma delegação a Roboão em Siquém, pedindo que ele aliviasse o fardo que seu pai havia imposto. Roboão, em vez de ouvir o conselho dos anciãos, que o aconselhavam a ser gentil com o povo para ganhar sua lealdade, seguiu o conselho dos jovens que cresceram com ele. Ele respondeu ao povo com arrogância, declarando: "Meu pai vos castigou com chicotes, mas eu vos castigarei com escorpiões." Essa resposta intransigente foi a gota d'água. As 10 tribos do norte, lideradas por Jeroboão, que havia retornado do Egito após a morte de Salomão, se rebelaram contra a casa de Davi. Eles proclamaram: "Que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. Para as tuas tendas, ó Israel." 1 Reis 12:16. Assim, o reino de Israel foi dividido. As 10 tribos do norte formaram o reino de Israel, com Jeroboão como seu primeiro rei. As tribos de Judá e Benjamim permaneceram leais à dinastia de Davi, formando o reino de Judá, com Jerusalém como sua capital. Essa divisão foi um cumprimento direto da profecia de Deus a Salomão, uma consequência de sua infidelidade e idolatria. O cisma enfraqueceu ambos os reinos, tornando-os vulneráveis a ataques externos e a conflitos internos. O legado de Salomão, portanto, é complexo e ambíguo. Ele é lembrado como o rei mais sábio e rico de Israel, o construtor do glorioso Templo de Jerusalém, um símbolo duradouro da fé judaica. Seu reinado foi um período de paz e prosperidade sem igual, onde a sabedoria e a justiça pareciam reinar. No entanto, sua vida também serve como um alerta sombrio sobre os perigos da complacência, da idolatria e da desobediência a Deus. A história de Salomão demonstra que mesmo a maior sabedoria e riqueza não podem compensar a falta de fidelidade a Deus, e que as escolhas de um líder podem ter consequências duradouras e devastadoras para toda uma nação. A divisão do reino foi o preço pago pela apostasia de Salomão, um lembrete de que a bênção de Deus está condicionada à obediência. O legado de Salomão: sabedoria, riqueza e um alerta eterno. O legado do rei Salomão é multifacetado e continua a ressoar através dos séculos, influenciando não apenas as tradições judaico-cristãs, mas também a literatura, a filosofia e a cultura popular. Ele é, sem dúvida, uma das figuras mais icônicas da Bíblia, lembrado por sua sabedoria incomparável, sua vasta riqueza e suas grandiosas realizações, mas também por seus fracassos e as consequências de sua apostasia. A sabedoria de Salomão é o aspecto mais celebrado de seu legado. Seu pedido a Deus por um coração entendido para governar seu povo resultou em uma inteligência e discernimento que superaram todos os reis de sua época. Essa sabedoria não se limitava apenas à capacidade de julgar com justiça, mas se estendia a um profundo conhecimento da natureza, da poesia e da filosofia. Os livros de Provérbios e Eclesiastes, atribuídos a ele, são testemunhos de sua profunda compreensão da vida, da moralidade e da condição humana. Provérbios oferece conselhos práticos para a vida diária, enquanto Eclesiastes explora a futilidade da vida sem Deus, uma reflexão que provavelmente surgiu de suas próprias experiências e desilusões. O Cântico dos Cânticos, também atribuído a ele, é uma celebração poética do amor humano. A riqueza de Salomão se tornou lendária, um símbolo de prosperidade e poder. Seu reinado foi um período de paz e abundância, onde o ouro e a prata eram tão comuns quanto as pedras. A construção do Templo de Jerusalém, uma obra de arte e engenharia, é o ápice de sua riqueza e devoção inicial a Deus. O templo não era apenas um edifício, mas um símbolo da presença de Deus entre seu povo e um centro de peregrinação e adoração. A construção de seu palácio, que levou 13 anos, e outras cidades fortificadas, também atestam sua capacidade de mobilizar recursos e mão de obra em uma escala sem precedentes. A influência de Salomão se estendeu muito além das fronteiras de Israel. Suas alianças comerciais e políticas com nações vizinhas, como o Egito e Tiro, trouxeram grande prosperidade e estabilidade ao reino. A visita da rainha de Sabá é um testemunho de sua fama e do respeito que ele comandava entre os governantes da época. Ele estabeleceu uma rede de comércio que se estendia por terra e mar, trazendo riquezas e conhecimentos de diversas culturas para Israel. No entanto, o legado de Salomão também carrega um alerta sombrio. Sua queda, causada por sua idolatria e sua busca por prazeres mundanos, serve como um lembrete de que mesmo a maior sabedoria e as maiores bênçãos divinas não garantem a fidelidade. Sua desobediência às leis de Deus, especialmente em relação aos casamentos com mulheres estrangeiras e à adoração de outros deuses,
levou à divisão do reino após sua morte e a séculos de conflito e declínio para o povo de Israel. A história de Salomão é um poderoso exemplo de como o sucesso material e a sabedoria humana, quando não ancorados na fidelidade a Deus, podem levar à ruína espiritual. Em suma, Salomão é uma figura de contrastes, o rei mais sábio e o mais tolo, o construtor do templo e o edificador de altares pagãos. Seu legado é um testemunho da grandeza que pode ser alcançada quando se busca Deus, mas também das trágicas consequências da desobediência. Sua vida continua a ser uma fonte rica de lições sobre liderança, sabedoria, fé e a importância de permanecer fiel aos princípios divinos, independentemente das tentações do poder e da riqueza.